Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa videoaula de hoje falaremos a respeito da parte 2 do capítulo de tecido muscular. Hoje nós iremos entrar nos detalhes referentes tanto ao músculo estriado cardíaco quanto aos músculos lisos. Você é muito bem-vindo para essa parte 2 do nosso conteúdo e assim a gente vai começar o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Ok, então antes de a gente começar com a abordagem dos conteúdos que não foram vistos, eu vou fazer uma breve revisão do que foi dito na aula passada, que vai nos ajudar a seguir aqui com a nossa linha de raciocínio e facilitar a compreensão da parte nova que vai ser abordada hoje. Tá? Então eu vou começar aqui relembrando os tipos de músculo. Né? Nós falamos que existem 3 tipos de músculos que diferem entre si na fisiologia e na morfologia. Então, nós temos o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético é o tipo de músculo que se associa às peças ósseas. O músculo estriado cardíaco é o músculo que forma a parte do coração, a parede do coração, chamada de miocárdio. E o músculo liso é aquele que compõe a parede dos órgãos e das vísceras. Tá? Então, esses são os 3 tipos de músculos que nós vamos detalhar suas características, a sua fisiologia e a sua função. Bem, ainda nesse contexto aqui de rememorar o que foi falado na videoaula passada, vamos aqui abordar os aspectos que se referem ao mecanismo de contração dos 3 tipos de músculos que nós classificamos. O músculo estriado esquelético, ele se caracteriza por ter uma contração rápida, forte e descontínua. Então, nós vimos que ele tem estoques limitados de ATP e isso faz com que, em um determinado momento, com a continuidade da sua atividade, ele entre em exaustão. E isso vai gerar lesões à fibra muscular. Por isso, a sua atividade ela é descontínua. E também ele se caracteriza por ser um músculo comandado pelo sistema voluntário. Tá? Então, ele passa pela atividade que nós chamamos de consciente. O músculo estriado cardíaco, ele possui uma contração caracterizada como vigorosa, rítmica e involuntária. Este músculo, ele não cessa suas atividades, ela é uma atividade contrátil contínua e este músculo se caracteriza por ter uma grande quantidade de energia e por poder utilizar energia oriunda tanto do glicogênio quanto de gordura. Tá? Esses 2 tipos musculares comentados, que são denominados de estriados, eles se caracterizam por ter estriações transversais que se distribuem ao longo da fibra, que é a célula muscular ou miócito. E por fim, a célula muscular lisa. Esta tem mais diferenças do que os 2 outros entre si. O músculo liso ele se caracteriza por ser morfologicamente formado por células fusiformes e que realizam uma contração que despende menos energia para a manutenção da célula contrátil e a contração ela se caracteriza por ser lenta e também involuntária, tal qual o músculo cardíaco. Tá? Então, essas são as características que nós estamos relembrando, porque desse conteúdo novo que nós vamos abordar, parte deles destrincha como que a contração ocorre. Ok, pessoal, então vamos começar as informações novas aqui na nossa videoaula. Vamos abordar algumas características que são importantes para que a gente possa compreender como se dá a contração do músculo estriado esquelético. Bem, para que a gente possa compreender a contração em si, é importante que a gente tenha algumas informações prévias. A primeira delas é o fato de que a contração ela é dependente do íon cálcio. Para que a célula exerça nessa atividade contrátil, é necessário que haja disponibilidade do íon cálcio no citoplasma. O cálcio ele vai interagir com aquela proteína que nós comentamos na aula passada, que é chamada de troponina. Porém, para que o cálcio ele interaja com a proteína troponina ao longo de toda a extensão da fibra muscular, que nós já comentamos que os músculos eles são estruturas alongadas,
Então, para que haja uma distribuição homogênea de íons cálcio ao longo de toda a fibra muscular, é fundamental que no momento que o cálcio seja lançado para o citoplasma, que ele seja lançado também homogeneamente ao longo de toda a extensão da fibra muscular. Então, este é um pressuposto primário. Eu preciso, para contrair, que exista a presença do íon cálcio. 2. Eu preciso que o íon cálcio ele se distribua uniformemente ao longo de toda a extensão da célula, né, da fibra muscular, e isso vai gerar uma contração que tem uma homogeneidade, porque de nada adianta o encurtamento de um sarcômero. Eu preciso que todos os sarcômeros eles se contraiam para que o somatório do encurtamento de cada sarcômero seja transmitido à membrana plasmática da célula e isso gere um encurtamento significativo. Então, isso demanda da célula a capacidade dela de liberar o íon cálcio de maneira uniforme ao longo de toda a sua extensão. Então, esse é um pressuposto secundário. Bem, o íon cálcio ele está armazenado na célula muscular num compartimento interno, ele está intracelularmente armazenado. E este armazenamento ele acontece em uma organela que é de suma importância para o músculo estriado, que é o retículo endoplasmático liso, que nós denominamos de retículo sarcoplasmático. Como eu comentei com vocês na aula passada, o retículo sarcoplasmático ele é uma dessas organelas que recebe um nome especial para o músculo, o retículo endoplasmático liso, recebe esse nome especial, que é retículo sarcoplasmático, e ele é um dos principais dessas nomenclaturas especiais que nós empregamos, das que mais são largamente empregadas na literatura. E essa organela, de fato, ela tem uma importância vital para o funcionamento correto da fibra muscular, porque é dentro do retículo sarcoplasmático que o íon cálcio vai ficar estocado. E aí, a partir da liberação do íon cálcio de dentro desta organela do retículo sarcoplasmático, é que, de fato, o íon cálcio ele vai se dispersar para o citoplasma, vai se difundir no citoplasma e vai se ligar com a troponina, permitindo que os eventos de contração eles ocorram. Tá? Então, como que isso vai se dar? Para que o retículo sarcoplasmático ele consiga uma distribuição de íons cálcio ao longo da estrutura, ao longo do comprimento desta célula, que é uma célula bastante alongada, ele também precisa se dispor de uma forma que ele consiga atingir esse longo eixo. E é justamente assim que ele vai se distribuir. Então, nós vamos observar esse esquema que está aí apresentado. Eu vou ir explicando para vocês cada um desses elementos aí, até que eu chegue na estrutura que vai me importar, que é o retículo sarcoplasmático. Bem, esta estrutura como um todo, ela representa um miócito, ou seja, uma única célula muscular. Aí do lado esquerdo eu vou apontar para vocês o núcleo dessa célula. Como nós já mencionamos anteriormente, o músculo estriado esquelético, ele tem uma quantidade de núcleos grande e esses núcleos eles se distribuem na periferia. Então, eu tenho um núcleo aqui apontado na periferia superior esquerda, mais um outro núcleo aqui apontado inferiormente do lado direito. Vou apontar aí para vocês com uma seta, tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês a organização interna das proteínas que eu comentei com vocês, que nós chamamos de miofibrilas. Essas miofibrilas, elas são os filamentos de actina e miosina que compõem o sarcômero. Então, aí nós temos identificado como que os sarcômeros eles vão se distribuindo ao longo do eixo da célula a partir da organização interna dessas proteínas, que são as miofibrilas. Veja que nós temos aí, a partir da organização da miofibrila, a alternância do que a gente chama de estriações, que são as bandas claras e as bandas escuras
Daí eu vou apontar com vocês para uma seta. A seta vermelha indica uma banda clara e a seta azul uma banda escura. E depois, novamente, uma seta vermelha indicando uma banda clara. Então, a organização das miofibrilas, elas determinam a estrutura do sarcômero e a sequência de sarcômeros, ele vai determinar esse aspecto que nós vemos de alternância de bandas claras e escuras, que nós denominamos de estriações. Tá? Bem, visto essas estruturas, né, a célula como um todo e internamente como as miofibrilas se organizam, nós vemos que, portanto, o filamento fino ele se distribui ao longo de toda a célula. E no filamento fino é que nós temos a troponina, e é na troponina que o cálcio vai se ligar. Então, nós precisamos que o cálcio ele se distribua homogeneamente para que ele possa se ligar às troponinas que estão distribuídas no longo eixo de todos os sarcômeros aí que existem na extensão da célula. Tá? Então, para que isto ocorra, nós precisamos dispor também de uma organização do retículo sarcoplasmático, porque dele é que vai provir esses íons cálcio. Tá? Então, quando a célula se contrai, ela se contrai como resposta a uma informação nervosa. Então, para que a célula muscular ela sofra contração, é fundamental que haja uma informação nervosa, ou seja, um nervo motor, ele libera na junção entre a célula nervosa e a célula muscular um neurotransmissor que precipita os mecanismos de contração do músculo estriado. Este mecanismo, ele é um mecanismo que a gente chama de despolarização. Então, quando a célula muscular ela sofre informação da célula nervosa, ela sofre uma despolarização da sua membrana externa, da sua membrana superficial. Eu vou apontar aí para vocês com uma seta onde está a membrana plasmática superficial da célula. E aí, quando, a partir do local onde o nervo libera este neurotransmissor, a partir daí se iniciam os mecanismos de despolarização. Esses mecanismos eles vão se propagar na superfície da membrana plasmática que reveste a célula externamente e eles precisam chegar até o retículo sarcoplasmático, porque quando houver a chegada dessa informação no retículo sarcoplasmático, ele vai se tornar permeável e isso vai permitir a saída dos íons cálcio que estão localizados e que estão armazenados no seu interior, vai permitir que eles possam sair do retículo sarcoplasmático, onde existe uma grande concentração, e aí eles vão se dispersar pelo citoplasma da célula, indo se ligar na troponina que está presente aí nos filamentos finos do sarcômero. Tá? Então, vou resumir essas informações no seguinte: para que o músculo contraia, é necessário que ele receba uma ordem. Esta ordem é uma ordem nervosa. Esta ordem nervosa acontece no local onde o nervo e o músculo eles se associam. Nós chamamos de placa motora. Então, na placa motora, o nervo vai comandar o músculo a partir da liberação de um neurotransmissor que vai fazer com que a membrana plasmática externa da célula sofra mecanismos de despolarização. A partir do local onde houve a informação, a despolarização ela se propaga para frente, para trás, para um lado e para o outro, na membrana externa da célula. Para que esta informação ela passe da membrana externa celular, da membrana plasmática externa celular, para o retículo sarcoplasmático, que é o local onde ela precisa chegar para que haja a saída do íon cálcio de dentro dessa organela, ela vai transitar um percurso da membrana e aí ela vai descer um canal ou vários canais, vou apontar com as setas. Cada perfuraçãozinha dessa aí na membrana externa da célula representa a entrada do que a gente chama de um túbulo. Esse túbulo recebe o nome de túbulo T.
Então, a célula recebe a mensagem nervosa, ela despolariza a membrana superficial da célula, essa despolarização ela vai se espalhar e à medida que ela vai se espalhando, quando ela chega na região desta perfuração, que é a entrada do sistema de túbulos T, ela desce. Quando ela desce, na verdade, o que ela vai estar fazendo aí? Ela vai estar se aprofundando na célula, ela vai estar entrando no citoplasma celular e ela vai estar levando essa informação de despolarização justamente para a membrana que compõe o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso. Veja que, colado com o túbulo T, nós temos uma rede amarela, vou apontar também com uma seta, uma rede amarela que vai tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo do túbulo. Então, esta organização do retículo endoplasmático, ela se dá ao longo de toda a extensão da célula muscular. Então, quando a informação nervosa desce pelo sistema de túbulos T, quando a despolarização ela vai da superfície da célula para o interior, através dos túbulos T, ela vai gerando também a despolarização da membrana do retículo sarcoplasmático, tanto para a direita quanto para a esquerda, gerando a permeabilidade dessa membrana para a saída do íon cálcio. E aí o íon cálcio ele vai sendo liberado de dentro do retículo endoplasmático liso, que é o retículo sarcoplasmático, no longo eixo da célula muscular, fazendo com que ele possa atingir a troponina em toda a extensão da célula muscular estriada esquelética, ok? Então, dentro deste contexto aí, esta organização que nós chamamos de túbulos T, mais o retículo sarcoplasmático, que aí se organiza tanto para a direita quanto para a esquerda, nós denominamos de tríade, certo? Então, uma tríade ela é formada pelo túbulo T, mais as cisternas do retículo sarcoplasmático que se distendem tanto para a direita quanto para a esquerda. Nós consideramos isto como sendo uma alta organização do retículo sarcoplasmático que viabiliza uma liberação homogênea do íon cálcio ao longo de toda a extensão da célula muscular estriada, fazendo com que a contração ela aconteça de maneira homogênea e não fazendo, por exemplo, com que apenas alguns sarcômeros se encurtem porque têm acesso ao cálcio e outros não. Então, quando o cálcio ele é liberado, ele vai saindo de toda essa extensão aí do retículo sarcoplasmático e isso vai viabilizando que onde houver troponina, que o cálcio possa se ligar. E aí isso vai precipitar os mecanismos que nós vamos ver a seguir, que faz com que o sarcômero gere um fenômeno de encurtamento. Então, o fenômeno de encurtamento faz com que o sarcômero, na condição de relaxado, seja mais longo e na condição de contraído, seja mais curto. A somatória desse espaço que existe entre o sarcômero contraído e o relaxado, ele vai ser de todos os sarcômeros transmitido para a membrana plasmática da célula, que vai realizar um movimento de encurtamento. Esse movimento de encurtamento é o que a gente chama de contração muscular. E aí ele vai ser transmitido pelos tendões para os ossos, e aí os ossos vão catapultar ainda mais essa força contrátil através de forças de alavancas que nós já falamos quando nós abordamos lá o tecido ósseo, tá? Então, dentro deste esquema aqui, é importante que a gente tenha em mente que a contração do músculo, ela se dá de maneira homogênea por causa da organização do retículo sarcoplasmático, que juntamente com os túbulos T, formam as tríades. Bem, entendido aí, pessoal, como acontece a despolarização da célula muscular estriada esquelética, como acontece a disseminação dessa despolarização a partir da placa motora, como ela chega até o sistema de túbulos T e como ela faz para poder chegar até o retículo sarcoplasmático e só então o cálcio ser liberado para o sarcoplasma.
que é o citoplasma, nós vamos agora relembrar as características do sarcômero, que faz com que nele o cálcio interaja para permitir que as proteínas interajam entre si, deslizem entre si e gerem finalmente o encurtamento do sarcômero, que por sua vez a somatória dele se transmite à membrana plasmática e gera o encurtamento da fibra muscular, que é a sua contração. Ok, então vamos relembrar aí esta configuração da organização do sarcômero, né? Nós vimos que o sarcômero ele compreende a distância entre duas linhas Z e essa distância ela é formada por duas semibandas claras e uma banda escura. Dentro da banda escura existe uma região um pouco menos escura que é a banda H. Essa configuração ela se estabelece graças à presença de proteínas que compõem um filamento fino e proteínas que compõem um filamento grosso. Essas proteínas elas se organizam no espaço de forma a que a gente consiga visualizar na microscopia óptica uma alternância de bandas claras e bandas escuras. Na banda escura, nós temos a distribuição do filamento grosso, que é o filamento de miosina. E na região clara, nós temos a disposição do filamento fino, que é o filamento de actina, em associação com outras proteínas que a gente vai ver no slide a seguir. No entanto, a principal proteína que compõe o filamento fino, aquela com a importância funcional, é a actina. E o filamento grosso e o filamento fino, eles se sobrepõem em uma região da banda escura, que é a região periférica. Essa região ela é a mais escura de todas do sarcômero. Então, onde nós temos apenas o filamento grosso, nós temos a região central, que é a banda H, da banda A, e nós temos compondo as áreas restantes aí da banda A, que são externas à banda H, nós temos uma alternância de filamentos grossos e filamentos finos. E onde eu tenho apenas os filamentos finos, eu tenho a banda I. A distância entre duas linhas Z que se encontram no centro da banda I, ela determina, portanto, a configuração do sarcômero. Tá? Então, nós vamos visualizar em microscopia eletrônica as proteínas que vão compor esses filamentos finos e esses filamentos grossos, que vão nos dar a essa imagem que se forma de alternância de bandas claras e escuras, que são possíveis de serem vistas à microscopia óptica. Aqui nessa imagem, nós visualizamos aí na esquerda o sarcômero. E aí nós vamos fazer uma localização por meio de setas para ficar esclarecido como que se distribuem os filamentos finos e os filamentos grossos para que se estabeleça essas bandas claras, a banda escura e no centro da banda escura essa região um pouco menos escura que é a banda H. Tá? Então, tenho duas setas pretas com bordas amarelas, elas indicam as linhas Z. E nós vimos que o sarcômero ele é o espaço compreendido entre duas linhas Z que comportam duas semibandas claras e centralizado uma banda escura, que é a banda A. Bem, o que nós temos nas bandas claras é apenas a existência de filamentos finos. Então, nessa região aí, logo ao lado da seta preta com bordas amarelas, nós temos apenas a presença de uma seta vermelha. Essa seta vermelha, ao lado da seta preta, representa a semibanda clara, tanto de um lado quanto do outro lado. Na sequência, nós vamos enxergar uma área onde eu tenho uma alternância de seta vermelha, seta azul e seta vermelha. Essa região aí, ela se encontra na periferia da banda A, ou seja, é a parte mais escura da banda A. Implica dizer que nessa região nós teremos a alternância de filamentos finos e filamentos grossos. E esta área aí no centro
onde nós temos apenas uma seta azul, ela indica a presença apenas do filamento grosso e ela corresponde à região do que a gente chama de banda H. Tá? Eu tinha falado no slide passado que a banda A e a banda H e a banda I, ela é a imagem que se observa de como se distribuem os filamentos, né? E os filamentos são finos ou grossos. No filamento fino, eu comentei que existia a proteína actina. Só que, na verdade, a actina ela não está sozinha compondo o filamento fino. Ela encontra-se associada com duas outras proteínas, uma de estabilização e uma que ajuda na fisiologia da contração, que são, respectivamente, a tropomiosina e a troponina. Então, compondo o filamento fino, nós temos um complexo de 3 proteínas. A actina, que é aquela que é a principal, porque é ela que atua como cofator para a quebra do ATP, que por sua vez vai estar localizado no filamento grosso, na proteína miosina, e nós temos as outras duas proteínas, que é a tropomiosina e a troponina, agregando-se à actina e compondo o filamento fino. E o filamento grosso sendo composto por apenas uma proteína, que é a proteína miosina, proteína essa que tem sítio para ligação com ATP e atividade atepásica. Na sequência eu vou também relembrar a configuração dessas proteínas e como que elas se organizam no espaço para poder organizar o sarcômero. Bem, então aqui nós vamos visualizar a configuração da actina e como que ela se organiza no espaço para compor o filamento fino. A actina ela é composta de monômeros de actina G. Esses monômeros são estruturas esféricas polarizadas e esses polos opostos eles se atraem. À medida que eles se atraem, eles se ligam e formam um polímero. O polímero se alia a outro no espaço e eles se torcem no espaço, formando o que a gente chama de molécula de actina F. Então, no filamento fino, a actina ela está torcida no espaço, compondo a estrutura que a gente vê aí na imagem abaixo, chamada de actina F. Na sequência, as outras duas proteínas que compõem o filamento fino são elas a tropomiosina e a troponina. A tropomiosina é uma proteína que no espaço ela se assemelha a um barbante que se torce em outro barbante e esse barbante torcido em outro, ele vai enrolar os filamentos de actina F e eles vão se localizar na região do sulco da actina F, de forma a amarrá-los e estabilizá-los. Essa estabilidade faz com que eles não se distorçam no espaço e, portanto, as regiões importantes da actina elas não saiam do local específico de onde elas precisam estar, e essa localização é aquela onde ela vai parear com a cabeça da miosina. A outra proteína que compõe o filamento fino é a troponina. Como já foi mencionado anteriormente, a troponina é uma proteína trimérica. Ela tem 3 subunidades globulares, que são a TNT, TNC e TNI. Conforme mencionamos, a troponina ela vai se ligar na tropomiosina, por meio da subunidade TNT. E aí ela vai ter uma outra subunidade chamada de TNC, que tem afinidade pelo íon cálcio. E uma outra subunidade chamada de TNI cobrirá o sítio ativo da actina, impedindo que, na condição de relaxamento, a actina e a miosina se liguem e assim eles possam gerar movimentação de encurtamento. Então, a situação de encurtamento, ela é uma situação em que a cabeça da actina e a da miosina, a cabeça da miosina emparelha com a região ativa da actina e a subunidade TNI, ela vai impedir este contato no músculo quando ele está relaxado. Esta, enfim, é a proteína denominada de miosina. A miosina, ela é a única proteína que está compondo o filamento grosso. Essa proteína, ela é composta por um bastão que se liga a uma estrutura globular que é a cabeça.
Essa estrutura ela fica pendida por uma dupla hélice e ela fica pendida na direção da região que é a região ativa da actina. Só que elas não se contactam entre si porque existe a presença da troponina ali intermediando e mecanicamente impedindo o contato entre elas. É importante destacar que a cabeça da miosina é a região da miosina em que existe um sítio que é possível que ligar-se com o ATP. Então, o ATP se liga aí, porém, ela não tem energia suficiente para fazer a quebra do ATP. Então, para que ocorra a quebra do ATP, é necessário que a actina e a miosina elas se liguem. A actina ela estimula como um cofator a quebra do ATP em ADP e fósforo, e isso faz com que ocorra a liberação de energia química e transformação da energia química em energia mecânica e vai produzir, portanto, o encurtamento do sarcômero que a gente vai ver no slide a seguir. Esses fenômenos, eles são os fenômenos da contração muscular. Aqui, enfim, chegamos no momento em que já temos o conhecimento das estruturas que estão envolvidas no processo de contração muscular e dos eventos que vão desencadear esta ação em si, que é a ação de encurtamento da fibra. Bem, então vamos aqui relembrar que uma fibra muscular, ela se contrai por ordem ou por comando de uma terminação nervosa motora. Essa terminação nervosa motora, ela se encontra na placa motora e lá existe a liberação para o músculo estriado de um neurotransmissor denominado de acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor responsável por se ligar na superfície de proteínas da membrana plasmática da célula muscular e gerar a sua despolarização. A despolarização ela vai se iniciar na região da placa motora, porém ela vai se difundir pela superfície da membrana plasmática da fibra muscular até encontrar as perfurações superficiais, que são a entrada dos sistemas de túbulos T. E aí, da superfície, a informação de despolarização elas vão penetrar na região mais profunda da célula muscular e essa informação ela vai chegar até as extensões do retículo sarcoplasmático e neste momento, quando houver a despolarização da membrana do retículo sarcoplasmático, proteínas passivamente se abrem e permitem que o íon cálcio ele saia de dentro do retículo sarcoplasmático, onde está armazenado, e vá se concentrar no citoplasma, fique livre no citoplasma. Então, quando o cálcio chega no citoplasma, ele vai lá se concentrar e lá, ligado no filamento fino do sarcômero, nós vamos ter uma proteína chamada de troponina. A troponina ela possui uma subunidade chamada de TNC. A subunidade de TNC da troponina ela tem afinidade pelo íon cálcio. E quando o íon cálcio ele se liga com essa subunidade TNC, ele produz uma modificação no espaço que essa proteína ocupa. É como se ele empurrasse, ele fizesse um peso na proteína e ele empurra a proteína. Quando ele empurra a troponina, esta, por sua vez, está ligada com a tropomiosina. Então, ele vai empurrar a tropomiosina daquele local e isso vai culminar com a saída da subunidade TNI da troponina daquela região que cobre o sítio ativo da actina. Isto gera uma ligação da actina com a miosina. Esta ligação ela vai propiciar uma energia para que o ATP que está preso na cabeça da miosina seja lisado em ADP e fósforo e liberação de energia. Essa liberação de energia ela vai produzir uma dobra da dupla hélice que está ligada na cabeça da miosina. E essa dobra ela vai jogar o filamento de actina para o centro do sarcômero.
Esse centro do sarcômero corresponde à região da banda H. Quando esses filamentos de actina eles são puxados para o centro, as duas linhas Z se aproximam entre si, fazendo com que o sarcômero ele fique encurtado. O encurtamento de vários sarcômeros representa um encurtamento significativo, uma área de espaço diminuída. Esse encurtamento ele vai ser transmitido por meio de uma força para a membrana plasmática externa da célula, que vai produzir o encurtamento da célula como um todo. Isto nós chamamos de contração muscular. Então, eu gasto energia para gerar a movimentação das proteínas, o deslizamento de umas proteínas sobre as outras, quando o filamento de miosina se dobra e puxa o de actina, e este evento, ele, portanto, é um evento ativo, ou seja, com gasto energético. Para que este músculo contraído possa retornar à sua posição de repouso, que é a posição de não contração ou de relaxamento, é necessário que uma nova molécula de ATP se ligue novamente na cabeça da miosina e, como ela já está ligada com a actina, ele promova nova quebra e o retorno da forma original da miosina, que vai voltar a seu estado pendido e vai se desligar novamente da actina, e aí se estabelece a posição inicial, que é quando, neste momento, a célula trabalha ativamente para retirar o cálcio de dentro do citoplasma. Com a retirada do cálcio de dentro do citoplasma para novamente se concentrar dentro do retículo sarcoplasmático, a proteína troponina volta para sua posição original, puxando a tropomiosina e novamente cobrindo o sítio ativo da actina, impedindo nova quebra de ATP. Então, este mecanismo é o mecanismo completo de um ciclo de contração e de relaxamento. No ciclo de contração, eu gasto energia para deslizar o filamento fino, que é a molécula, esse complexo de moléculas de actina, tropomiosina e troponina, sobre os filamentos grossos, que são os filamentos de miosina. Esse deslizamento ele ocorre de forma que os filamentos finos são puxados para o centro do sarcômero. E aí, os filamentos finos de um lado praticamente se tocam com os filamentos finos do outro lado, encurtando o comprimento final do sarcômero e aproximando as linhas Z entre si. O evento de retorno à posição de não contração ou de relaxamento é um evento que precisa também contar com uma molécula de ATP e gasto energético. E também é preciso contar com a retirada do cálcio de dentro do citoplasma, atividade também essa que se faz com gasto de energia pela membrana do retículo sarcoplasmático, de forma que, na ausência do cálcio, a proteína troponina puxe novamente a tropomiosina e volte a ocupar ali o espaço que é o sítio ativo, sobrepor o sítio ativo da actina, impedindo a ligação da actina com a miosina. Para que o evento se repita, é necessário nova informação nervosa e novo reinício do ciclo. Aqui nesse slide nós vemos duas imagens, uma que corresponde ao sarcômero relaxado, que está em cima, e a outra que está abaixo, que corresponde ao sarcômero contraído. Veja que na imagem acima do sarcômero relaxado, nós temos uma distância muito maior entre duas linhas Z, aí apontada por essa seta vermelha. Então, cada seta vermelha aponta uma linha Z, e nós sabemos que a distância entre duas linhas Z corresponde ao sarcômero. Então, no músculo relaxado, os filamentos finos, eles praticamente ocupam toda a banda I e apenas a parte externa da banda A. E os filamentos grossos ocupam toda a banda A. Quando ocorre a relação da actina com a miosina e a quebra do ATP, a cabeça da miosina puxa os filamentos de actina para o centro do sarcômero, ou seja, para ocupar a região da banda H.
E aí nós temos uma sobreposição completa de filamentos finos com filamentos grossos na região mais central da banda H. Isso vai gerar um novo comprimento do sarcômero, que é o comprimento do sarcômero contraído. Aí abaixo, no sarcômero contraído, nós vamos visualizar aqui a distância entre duas linhas Z é menor e agora o comprimento do sarcômero contraído também ela é menor. Que implica dizer que se nós somarmos toda a distância de encurtamento dos sarcômeros e transmitir toda esta força para a membrana externa, nós teremos uma redução do comprimento da célula da fibra muscular, o que vai implicar na redução do comprimento desta célula, que é o seu encurtamento, que nós chamamos de contração muscular. Este evento é um evento ativo, ou seja, acontece com gasto energético. Na situação em que o músculo volta a seu estado de relaxado, ele volta a ter o comprimento da imagem de cima e ele também gasta energia para realizar esta atividade. Sendo assim, esta é, em resumo, a forma como ocorre a contração muscular e como o músculo estriado esquelético realiza a sua função. Na sequência, pessoal, nós vamos ver uma organização da placa motora para que a gente possa entender de que forma o nervo se associa às fibras musculares para comandar a atividade de contração. Bem, o músculo esquelético, ele só realiza eventos de contração a partir de um comando nervoso. O comando nervoso, ele se estabelece a partir de um nervo motor. Este nervo motor, ele vai inervar as fibras musculares. É possível que um nervo, ele inerve uma única fibra e é possível também, como nesse esquema que está apresentado aí, que um nervo inerve mais que uma fibra. Então, aí no caso, nós temos um nervo inervando 1, 2, 3, 4, 5 fibras musculares. Quando este nervo comanda, todas essas fibras ao mesmo tempo vão realizar a atividade de contração. Então, nós temos que, quanto mais fibras musculares são inervadas por um único nervo, o resultado final ele é menos sutil. Por quê? Porque todas contraindo ao mesmo tempo gera um movimento menos fino, ou seja, um resultado mais grosseiro. O resultado mais fino, mais sutil, ele se estabelece quando um único nervo inerva uma única fibra muscular. Então, isso acontece, por exemplo, com nervos do olho, que faz movimentações muito sutis do globo ocular. Mas nervos, por exemplo, como aqueles da perna, eles geralmente são comandados músculos como os da perna, eles geralmente são comandados por um nervo inervando várias fibras musculares. Então, o resultado final, ele se dá de maneira menos fina do que, por exemplo, a movimentação de um músculo que gera a movimentação do globo ocular, tá? Então, esse esquema aí mostra a relação do nervo com a fibra muscular, que é o miócito, e onde eles se tocam ou eles se relacionam definitivamente é a região que a gente chama de placa motora. Na placa motora existe uma interface em que é chamada de telodendro, que é a porção final do nervo, que vai liberar o neurotransmissor acetilcolina. E esse neurotransmissor ele é lançado num espaço que é um espaço chamado de fenda sináptica. E aí ele atravessa esse espaço e aí ele vai se ligar a proteínas na superfície da membrana plasmática da célula muscular. E aí ele vai desencadear o fenômeno de despolarização dessa membrana, que vai, a partir daí, se dissipar, que vai se espalhar pela superfície da célula muscular e vai adentrar na profundidade do miócito pelos túbulos T, atingindo a partir daí as tríades, que são
as expansões laterais do retículo sarcoplasmático, tá? Então, para que ocorra a contração muscular, é necessário que exista um comando de um nervo motor, liberando aí na fenda sináptica da placa motora a acetilcolina, que por sua vez vai gerar a despolarização da membrana do músculo e culminar com eventos de liberação do cálcio no citoplasma e aquele evento que nós comentamos aqui agora, que é o evento do encurtamento do sarcômero, ok? Aqui do lado direito nós temos fotomicrografias de fibras musculares sendo inervadas por neurônios motores e embaixo uma única fibra muscular no detalhe e a sua relação com a porção final do nervo motor, que é a região da placa motora. Ok, pessoal, vamos agora trabalhar com as informações referentes ao músculo estriado cardíaco, né? Vamos conhecer as especificidades desse músculo, lembrando que é um músculo que possui uma organização citoplasmática de proteínas filamentosas similar ao do músculo estriado esquelético e até por isso ambos são músculos estriados. Mas nós vamos conhecer as peculiaridades deste músculo e vamos inicialmente começar identificando a sua localização na parede do coração. Ok, pessoal, agora na sequência vamos abordar as características do músculo estriado cardíaco, né? Para que a gente possa compreender as funções, a morfologia e também como ele vai estar distribuído neste órgão que é o coração, nós vamos entender qual que é a estruturação deste órgão na sua totalidade, tá? Então, o coração ele é um grande órgão muscular que compõe o sistema cardiovascular e ele, na verdade, é formado por 4 camadas. Essas 4 camadas, elas estão aí identificadas por letras maiores, que são a mais externa de todas, o pericárdio, abaixo do pericárdio, uma camada chamada de epicárdio, e aí, abaixo do epicárdio, o miocárdio. Essa aí é a camada que nós vamos detalhar, que é a que forma a camada de células musculares estriadas cardíacas. E a mais interna aí é o endocárdio, ok? Então, o pericárdio ela é composta por 2 camadas de tecidos conjuntivos, que vai rodear externamente o coração e vai proteger o órgão. Abaixo dele está o epicárdio, que também é composto por tecido conjuntivo e fica fusionada de um lado superior com o pericárdio e do lado inferior com o miocárdio, que é a camada de músculo cardíaco. O miocárdio, que é a camada mais espessa e é a camada muscular, ele se caracteriza por ser a camada de células responsáveis pela contração do coração. Então, essas são as células que nós vamos estudar, né, a sua morfologia e a sua fisiologia. E abaixo do miocárdio nós temos uma camada de células endoteliais que vai revestir o interior de todas as câmaras cardíacas, tá? Então, nós vamos estudar em detalhes aí o músculo estriado cardíaco, que compõe essa camada aí chamada de miocárdio, e é a camada responsável por fornecer sustentação às câmaras cardíacas, auxiliar na contração e no relaxamento das paredes do coração e também na condução da eletroestimulação. Então, vamos agora abordar as características deste músculo. Bem, pessoal, aqui nessa fotomicrografia, nós temos um corte histológico do miocárdio, né? E nós temos esse corte histológico que está corado com hematoxilina eosina, tá? Nós visualizamos aí as células que se caracterizam por serem células alongadas e ramificadas. Essas células elas vão se prender por meio de junções intercelulares complexas. E graças a essas junções complexas, essas células elas estão firmemente aderidas entre si, que é um atributo fundamental para que o coração exerça sua função de bomba, além de poderem trocar íons entre si, de forma que a contração ela se estenda de maneira harmoniosa ao longo de todo o músculo, de maneira também homogênea, tá?
Assim como mencionado anteriormente, e a semelhança do músculo estriado esquelético, este músculo ele também possui estriações transversais. E isso se dá graças à organização interna de sarcômero, que é aquela já mencionada anteriormente, que é uma organização de proteínas filamentosas no citoplasma, proteínas essas que se relacionam entre si e por meio de gasto energético deslizam umas sobre as outras para operacionalizar o encurtamento da fibra muscular, que é o seu fenômeno de contração, tá? Diferente dos músculos estriados esqueléticos, o músculo estriado cardíaco, ele possui uma ou no máximo 2 núcleos que estão centralmente posicionados. Os músculos estriados esqueléticos, eles possuem núcleos em maior número e núcleos que estão localizados mais perifericamente, que estão próximos da membrana plasmática externa da célula. Então, eu vou apontar com setas para vocês identificarem o núcleo das células estriadas cardíacas, para vocês visualizarem uma localização mais central dessas células em relação ao seu volume externo, a sua forma externa. E também vou apontar aí para vocês o tecido conjuntivo que circunda cada célula, que é um tecido conjuntivo similar ao endomísio. Então, o endomísio ele é um tipo de tecido conjuntivo que vai revestir as células individualmente. Aí eu vou apontar com a seta para você ver essa estrutura de tecido conjuntivo que vai revestir a parte muscular das paredes do coração. Uma das características que chama a atenção para a fisiologia do miócito cardíaco é o número de mitocôndrias que essa célula possui. Então, uma célula muscular cardíaca, ela possui cerca de 40% do seu volume total formado por mitocôndrias. Nós sabemos que mitocôndrias são as organelas que trabalham produzindo energia para o funcionamento da célula. E, como já havíamos dito anteriormente, as células musculares cardíacas, elas realizam uma contração de maneira ininterrupta. É uma contração rítmica, é uma contração vigorosa, é uma contração involuntária e é também ininterrupta. E para que ela contraia ininterruptamente, ela vai, obviamente, gastar muita energia para realizar essa atividade que não cessa enquanto o indivíduo está vivo. Então, as mitocôndrias, que são as máquinas intracelulares de produzir energia, elas representam cerca de 40% do volume total da célula. Se a gente puder comparar com o volume que é ocupado nas células musculares estriadas esqueléticas, é apenas cerca de 2% do volume final desta célula. Então, nós temos muito mais mitocôndrias na célula muscular cardíaca do que na célula muscular esquelética. E isso vai denotar esse intenso metabolismo anaeróbico que é realizado pela célula muscular estriada cardíaca. Para ela produzir tanta energia assim, ela utiliza energia armazenada em gordura, na forma de triglicerídeos, que estão estocados dentro do citoplasma na forma de gotículas lipídicas, e também pode ainda produzir energia a partir de glicogênio, embora o glicogênio esteja estocado em menor quantidade nessas células do que no músculo estriado esquelético, tá? Uma das características que é bem diferente nessa célula muscular estriada cardíaca é a sua capacidade de secretar. Essas células também possuem atividade secretora, Muitas células do miocárdio têm atividade secretora, e principalmente aquelas células musculares localizadas na região do átrio esquerdo. Essas moléculas que são produzidas por essas células musculares cardíacas são moléculas que têm funções hormonais. Como a gente havia falado anteriormente, lá no capítulo de tecido epitelial, nós falamos que hormônios são substâncias produzidas por uma célula e que vão, por via sanguínea geralmente, atuar em outra célula-alvo à distância desta, tá? Então, isso acontece justamente com as células musculares estriadas cardíacas ao produzirem uma substância
que é precursora desse hormônio ou desse peptídeo, né, chamado de peptídeo atrial natriurético, ou que do inglês possui a sigla NAP, né? O peptídeo atrial natriurético, ou NAP, é um peptídeo que vai agir lá nas células renais e vai facilitar a eliminação do organismo dos íons sódio, né? Como o símbolo do sódio é Na, por isso nós damos essa nomenclatura de natriurese, né? Então, quando o músculo cardíaco ele está trabalhando com uma contração muito grande, graças ao aumento da pressão sanguínea das paredes do coração, então o músculo ele se distende bastante. E essa distensibilidade ela vai ser responsável por estimular essas células musculares a liberar esse peptídeo que elas produzem, né, a secretar esse hormônio que elas produzem. E aí, quando esse hormônio ele cai na circulação sanguínea, ele vai encontrar as suas células-alvo lá nos rins e vai fazer com que os rins aumentem a eliminação do sódio, fenômeno esse denominado de natriurese. Por que o coração ele realiza esta atividade? Basicamente porque quando nós temos uma movimentação de íon sódio, junto com o sódio, ele atrai consigo moléculas de água. E este fenômeno de eliminação de água na forma de urina, nós chamamos de diurese. Então, na verdade, indiretamente, o peptídeo atrial natriurético ele tem função diurética, fazendo com que o organismo elimine a água na forma de urina e, à medida que o sangue ele é mais filtrado e ele perde volume, e isso leva a uma redução do volume do plasma, culminando com a redução da pressão sanguínea, fazendo com que o músculo cardíaco ele se distenda menos e trabalhe em uma condição menor de pressão, tá? Essa atividade, inclusive, ela é contrária à atividade do hormônio chamado de aldosterona, que é um hormônio hipertensor. Então, enquanto a aldosterona trabalha para aumentar a pressão arterial, o peptídeo atrial natriurético trabalha na via oposta, para poder diminuir a pressão arterial. A pressão arterial elevada, ela é ruim para o músculo cardíaco, pois ele pode levar o músculo cardíaco a uma lesão das células musculares, o que pode colaborar com o comprometimento da função do músculo cardíaco enquanto bomba, tá? Então, essas são funções também atribuídas ao músculo cardíaco, que é a função, além de contração, secreção, beleza? Bem, pessoal, uma das estruturas exclusivas do músculo estriado cardíaco é a presença de uma estrutura que fica posicionada entre as células no seu longo eixo, que é denominada de disco intercalar. Então, o disco intercalar ela é uma estrutura que se caracteriza por tipos de junções intercelulares, junções essas que nós até estudamos já lá no capítulo de tecido epitelial. À época nós comentamos que essas estruturas elas não eram específicas do tecido epitelial, mas pela sua grande quantidade naquele tecido nós iríamos estudar naquele momento, né? Mas efetivamente essas especializações elas existem em outros tipos de células e uma delas é justamente a célula muscular estriada cardíaca. Tá? Então, esses discos intercalares, eles são, na verdade, complexos juncionais que podem se apresentar como linhas retas, o que está aí representado no esquemazinho no alto à esquerda, ou então como esse aspecto de escada, que está representado aí ao lado. Tá? Essas estruturas elas estão localizadas entre as células musculares e elas têm finalidades muito próprias e que vão colaborar para a atividade dessas células enquanto componentes da parede do músculo cardíaco. Tá? Esses discos intercalares, eles possuem na sua constituição 3 tipos de especializações, certo? Essas especializações são
zonas de adesão ou zônulas de adesão, desmossomos e as junções comunicantes. Então, 2 desses tipos de junções servem para manter as células unidas entre si, que é um atributo fundamental para a função do coração enquanto bomba, é que as células elas se mantenham bem unidas entre si, né? E à medida que elas realizem o processo de contração, elas mantenham vedadas essas cavidades internas, onde essa pressão vai incidir sobre a massa líquida, fazendo com que ela circule. E as junções comunicantes, que nós vamos abordar aqui para frente, que são tipos de junções que permitem a passagem de determinadas estruturas de baixíssimo peso molecular, especialmente íons, que é o caso aí que vai nos interessar aqui na contração muscular. Nós já vimos que os músculos eles se contraem graças à presença do íon cálcio no citoplasma. Então, do ponto de vista iônico, essas junções comunicantes elas permitem que o cálcio ele transite livremente entre as diversas células cardíacas, passando, né, pelos orifícios que constituem as junções comunicantes. Então, em linhas gerais, as zônulas de adesão elas vão se constituir nas principais especializações dessas paredes, tá? Então, eu vou apontar que as zônulas de adesão elas podem estar localizadas. Se a gente tiver um disco intercalar com um formato de linha, ela vai estar localizada em qualquer ponto da linha. No entanto, se o disco intercalar tiver esse formato de escada, as zônulas de adesão elas vão ser encontradas principalmente nessas paredes que são chamadas de transversais. Aí eu vou apontar com a seta aí onde são as paredes transversais. Tá? Embora possa encontrar-se também nas paredes chamadas de laterais, mas elas estão principalmente nas paredes transversais. Os desmossomos também contribuem para que essas células não se separem durante a contração, tá? Então, nas paredes laterais, que agora eu vou apontar aí, nós encontramos principalmente as junções comunicantes. Então, as junções comunicantes, elas são importantes porque elas vão estabelecer essa continuidade iônica que eu comentei, né, entre as células, e essa continuidade permite que os íons cálcio, eles transitem livremente entre as células vizinhas e a contração de várias células juntas acabam sendo significativas a tal ponto que funcionalmente muitas parecem apenas uma se contraindo, porque os íons cálcio eles vão estar distribuídos entre as células, podendo transitar livremente, e a gente já viu que o gatilho para que a contração ela se estabeleça, para que a miosina e a quitina se encontrem, é a troponina sair desse espaço que ela se encontra aí entre essas duas proteínas, e a saída da troponina ela ocorre devido à ligação do cálcio com a subunidade TNC. Tá? Então, isso vai funcionalmente contribuir para que o músculo cardíaco tenha uma alta coordenação da atividade dessas células musculares. Bem, nessa imagem aí, nós vamos visualizar 2 cortes histológicos de fotomicrografia óptica em que se visualiza, na esquerda, secção longitudinal do músculo cardíaco, onde os núcleos são vistos aí posicionados centralmente, e à direita, cortes histológicos transversais, onde nós pegamos uma determinada altura do comprimento da célula muscular e podemos verificar aí também que o núcleo das células estão posicionados na região mais centralizada da célula, tá? É importante destacar aqui ainda, na questão do músculo cardíaco, as questões relativas à contração. Embora eu tenha dito que o músculo cardíaco ele tem um processo de contração muito similar ao do músculo estriado esquelético, né, graças ao fato de como o sarcômero vai se organizar. Então, aqui nós também temos as estriações, as bandas claras e escuras, e todas as proteínas que compõem, né? Basicamente, o que vai diferir aí é a organização do sistema de túbulos T e das tríades que nós comentamos lá, que é como que o túbulo T se relaciona com o retículo sarcoplasmático. Enquanto no músculo estriado cardíaco, o túbulo T ele se relaciona com expansão apenas para um lado, o músculo estriado esquelético possui expansões para ambos os lados
do túbulo T. Então, no músculo estriado esquelético, a estrutura se chama tríade, e no músculo estriado cardíaco, o túbulo T e mais a expansão do retículo sarcoplasmático se chama díade. No que tange ao mecanismo de necessidade de íon cálcio, de necessidade de comando nervoso, todas essas questões são exatamente similares e, por conta disso, a revisão de como ocorre a contração do músculo estriado esquelético, ela, ao mesmo tempo, revisa a contração do músculo estriado cardíaco. Ok, pessoal, agora nós vamos concluir aí o assunto de tecido muscular, abordando as características do músculo liso e também o seu mecanismo de contração, porque conforme a sua organização de proteínas intracelulares, como não há uma configuração de sarcômero e por isso nós não vemos as estriações transversais, o mecanismo de contração ele difere dos outros tipos de músculos e também nós vamos abordar em linhas gerais como se dá esse processo. Bem, pessoal, vamos aí abordar as características do músculo liso, tá? Vamos utilizar para ir abordando aí essas características, essas duas imagens. À esquerda, uma fotomicrografia longitudinal do músculo liso vista em microscopia óptica, com coloração feita por hematoxilina e eosina. E aí à direita, um esquemazinho mostrando como que nós estamos vendo no 3D esse corte histológico que é visto no plano, como que as células elas estão se associando para compor esse feixe de fibras musculares lisas. Tá? Então, o músculo liso ele é formado por essa associação de células que são longas, porém que são fusiformes. Isso quer dizer que elas são mais espessas no seu centro e para as extremidades elas vão se afilando. Isso não era padrão dos músculos estriados, né? Nos músculos estriados, ou a gente mantém uma homogeneidade na espessura ao longo de toda a sua extensão, ou no caso do músculo cardíaco, existia a possibilidade das ramificações. Aqui no caso, nós temos uma modificação morfológica significativa, que é justamente esta morfologia fusiforme, tá? No caso do músculo liso, os núcleos eles também vão se apresentar centralizados, assim como no músculo cardíaco. Entretanto, para esta célula, nós só temos a presença de um único núcleo para cada célula, enquanto que no músculo estriado cardíaco existia a possibilidade de células com um núcleo e células com dois núcleos, tá? O que, do ponto de vista do músculo estriado esquelético, essa diferença é bem marcante, porque neste caso aqui, do músculo estriado esquelético, nós temos muitos núcleos e estes perifericamente posicionados. Então, resumindo, do ponto de vista da quantidade de núcleos, o músculo liso possui um único núcleo para cada célula e este núcleo sempre está posicionado centralmente, tá? Do ponto de vista do comprimento, essas células elas podem variar em tamanho, tá? E também podem variar em volume. Então, por exemplo, se nós formos comparar, por exemplo, um órgão que tem sua parede muscular, que é o útero, né? O útero ele pode apresentar células que têm uma determinada morfologia e quando a mulher engravida, o útero gravídico, ele sofre influência hormonal e essas células aumentam de volume significativamente, sendo que essas células com o seu volume aumentado para o útero gravídico se constitui num padrão de normalidade. Nós chamamos esse fenômeno de hipertrofia, né? Hipertrofia é o aumento do volume da célula, porém a célula tem característica de normalidade. Então, os hormônios da gravidez, eles podem ter atuação sobre as células musculares, comandando atividades, ordenando atividades de multiplicação, que é a hiperplasia, o aumento do número de células do órgão, como da hipertrofia, que é o aumento do volume das células individualmente. Tá? Então, essa característica de aumentar em número, ela se restringe basicamente ao músculo liso, porque os outros tipos de células são consideradas como terminais diferenciadas e para elas não se espera esta capacidade de divisão mitótica
depois que elas se tornam células especializadas, tá? Do ponto de vista de cada célula individualmente, elas são revestidas por uma estrutura de lâmina basal e elas são amarradas umas às outras, unidas umas às outras, né? Amarrada forma de dizer, mas elas formam um agregado de células que estão bastante próximos e bastante unidos por meio da presença de uma rede de fibras colágenas do tipo 3, que são as fibras reticulares. Então, isso é bem marcante e que vai colaborar para que a contração de uma célula possa se estender às outras vizinhas e, por conseguinte, ao músculo como um todo, e que vai colaborar com a sua atividade funcional, tá? Então, essas fibras, elas colaboram justamente para manter as células unidas durante a contração muscular. Uma coisa interessante a se destacar é que a superfície dessa célula, embora a gente visualize na microscopia óptica uma estrutura que não parece ser irregular, mas como nós já falamos anteriormente, a microscopia óptica não tem limite de resolução para que a gente possa enxergar a estrutura da membrana plasmática. Nós precisaríamos de uma microscopia eletrônica. Então, na microscopia eletrônica, é possível perceber que a superfície da célula ela não é lisa. Ao contrário, ela tem algumas pequenas, ela tem muitas pequenas depressões na superfície, depressões essas pequenas, e que lembram vesículas pinocitóticas. Essas depressões, elas são chamadas de cavéolas. Então, a membrana da célula muscular lisa, ela ao longo de sua extensão, organizada de forma a que essas pequenas vesículas, chamadas de cavéolas, elas armazenem aí nesse espaço dessas depressões o íon cálcio. Tá? Então, uma das diferenças fundamentais entre a célula lisa, o músculo liso e os músculos estriados é justamente o local onde as células vão armazenar o íon cálcio. Porque enquanto as células estriadas elas têm uma quantidade bem significativa de retículo sarcoplasmático, e aí elas armazenam o cálcio intracelularmente, o músculo liso não tem uma quantidade significativa de retículo sarcoplasmático, e o cálcio ele vai ficar armazenado justamente nas cavéolas, tá? Ele tem também a organização que se estabelece entre as células vizinhas de junções comunicantes, que serve também para o mesmo fim do músculo cardíaco, que é a possibilidade de trocas de íons cálcio, favorecendo uma contração bastante homogênea entre as células vizinhas, tá? E na membrana se prende os filamentos de actina em uma região eletrodensa que se denomina de corpos densos. Isso é uma característica importante das células musculares lisas, porque onde a proteína actina se prende na superfície, ela gera a microscopia eletrônica, uma estrutura que se caracteriza por ser elétron densa, ou seja, ela vai ficar como uma sombrazinha naquele local da membrana, e é ali onde se prende a proteína actina. Essa região ela é chamada de corpos densos. Embora os corpos densos também possam existir dentro da célula, distribuídas pelo citoplasma. Então, quando a célula contrai, ela puxa os corpos densos para o centro, fazendo um mecanismo de contração que não é somente de encurtar a célula no seu longo eixo, mas há um encurtamento da célula ao longo de toda a extensão da sua membrana, que nós vamos ver na sequência quando a gente for justamente abordar as características de contração do músculo liso, tá? Então, os corpos densos, eles têm essa importante função participando aí do mecanismo de contração do músculo e caracterizando justamente como a forma final da célula vai se estabelecer graças à forma como se distribui os corpos densos na superfície. Além da função de contração, que nós vimos que para o músculo estriado esquelético bastava essa função, né? A função atribuída ao músculo estriado esquelético era de contrair e, com isso, movimentar peças ósseas. O músculo cardíaco, nós vimos lá que, além da função de contração, ele possuía também a função de produzir substâncias químicas com função hormonal, que é o peptídeo atrial natriurético.
E o músculo liso, além de contrair, ele também tem uma função relativa à síntese. São células sintetizadoras dos componentes que são vistos aí nessa região adjacente às células, ou seja, compondo a síntese das proteínas que estão presentes nessa lâmina basal, que são as proteoglicanas, fibras elásticas em alguns casos e as fibras reticulares. Então, a síntese desse componente que fica circunjacente à célula é função da própria célula de sintetizar. Uma outra característica que distingue o músculo liso do estriado esquelético é a sua inervação, porque as células lisas elas são inervadas tanto pelo sistema nervoso autônomo simpático quanto pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Elas também não possuem uma organização específica que estabelece ali uma junção neuromuscular, conforme a gente viu, que é aquela estrutura de placa motora. Então, a placa motora é uma estrutura bem organizada do músculo estriado. No músculo liso, praticamente as terminações nervosas elas vão se estabelecer ali entre as células musculares e ali elas liberam os neurotransmissores que vão se ligando nas membranas dessas células sem necessariamente estabelecer uma região, uma fenda sináptica, uma fenda sináptica clara, como se estabelece na placa motora, que é característica dos músculos estriados. Tá? Então, aqui nesse caso, nós não vamos ter o estabelecimento dessa placa motora e o neurotransmissor vai ser liberado entre as células, vai se difundir e vai se ligar na membrana, realizando, portanto, uma atividade que é a atividade de permitir a entrada do cálcio que está nas cavéolas para dentro da célula muscular lisa, tá? Então, elas podem ser comandadas pelo neurotransmissor acetilcolina, como também pela norepinefrina. A norepinefrina e a acetilcolina, eles atuam de maneira antagônica. Então, a ordem que é dada por uma é antagônica à que é estabelecida pelo outro neurotransmissor, tá? E uma questão interessante dos músculos lisos é que, embora o padrão de contração deles se dê como se fossem ondas lentas, em alguns locais, como por exemplo, na íris do globo ocular, a contração do músculo liso se estabelece de forma rápida e precisa, tá? No slide seguinte, nós vamos comentar como se dá a contração do músculo liso e graças ao fato de que as proteínas não se organizam como naquele padrão de sarcômero, nós vamos ver que este padrão de contração do músculo liso, ele varia e significativamente, inclusive, gerando o fato de que nós temos proteínas que nem existem no músculo liso, mas que existem nos músculos estriados. Vamos concluir, pessoal, falando aí das características da contração do músculo liso, tá? Nós temos a destacar duas questões fundamentais. Em primeiro, o músculo liso também depende do íon cálcio para realizar sua contração. Entretanto, o cálcio ele não vai estar armazenado intracelularmente, como acontece nos músculos estriados, onde o cálcio fica dentro do retículo sarcoplasmático. Como a gente mencionou em slides passados, no músculo liso, o cálcio fica no meio extracelular, em depressões que existem na membrana plasmática, chamadas de cavéolas. Então, essa é uma condição básica para que a gente possa compreender a contração do músculo liso. Primeiro, depende do cálcio, porém o cálcio está dentro das cavéolas, que são depressões na superfície da membrana plasmática da célula, e isso é um fator que é distinto dos músculos estriados, tá? Uma outra questão também que se destaca aqui no músculo liso é o fato de que não existe a estrutura do sarcômero. E essa estrutura ela não existe por alguns fatores. O primeiro deles é o fato de que no músculo liso, a proteína miosina, ela é uma proteína miosina que tem uma estrutura diferente da miosina existente no músculo estriado. Aqui no músculo liso, a proteína miosina, ela é do tipo 2.
Como que é a proteína do tipo 2? A miosina do tipo 2, ela não se encontra distendida naquele formato já mencionado para a miosina do tipo 1, ou seja, um bastão distendido e uma dupla hélice pendendo a parte globular, que é a cabeça, né? Então, nessa estrutura aqui, que é a miosina do tipo 2, ela não fica distendida na forma de bastão, mas ela vai ficar enrodilhada, certo? Então, esta proteína, na sua posição de repouso, ela está enrodilhada. E porque ela não está na forma de bastão, a sua cabeça ela não vai parear com a proteína actina. Então, ela não fica naquele formato de pareada com a proteína actina, que no músculo estriado, este pareamento ele ocorre, mas ele não se estabelece, essa ligação ela não se estabelece corriqueiramente, a não ser que haja um comando nervoso, porque existe a presença da proteína troponina ali, e a proteína troponina entre a actina e a miosina impede mecanicamente que essas duas proteínas se relacionem e gere a quebra do ATP. Aqui no músculo liso, como a miosina ela está enrodilhada, eu não preciso de nenhuma proteína que impeça o contato da actina com a miosina, porque estando a miosina enrodilhada, a sua parte que tem afinidade pela cabeça da actina está enrodilhada. Então, no músculo liso, não existe a proteína troponina, mas existe a proteína actina e a proteína tropomiosina, estabelecendo a actina na forma de filamento. Então, aqui no músculo liso, apenas o filamento fino está disposta como filamento, e essa proteína ela vai se prender na superfície da membrana plasmática, justamente na estrutura dos corpos densos. Então, nós temos uma imagem aqui à esquerda, esse esquema aí, mostrando que em vários locais da membrana da célula muscular lisa, nós temos os corpos densos. E preso nos corpos densos, nós temos o filamento fino, que é o filamento de actina, que está estabilizado pelo filamento de tropomiosina, que, como eu comentei lá para o músculo estriado, fica na região do sulco da dupla cadeia de actina F. Então, aqui nós temos no filamento fino a actina estabilizada pela tropomiosina e a não presença ou a ausência da troponina. E no caso deste músculo aqui, a miosina ela vai estar enrodilhada, porque ela é miosina do tipo 2, enquanto que no músculo estriado nós temos a miosina do tipo 1 disposta na forma de bastão. Bem, essas são condições fundamentais para que a gente possa compreender como se dá a contração no músculo liso, tá? Então, eu vou descrever para vocês a sequência de como essa contração se estabelece, levando em consideração essas características que são distintas entre o músculo liso e o músculo estriado, tá? Então, no músculo liso, quando esta célula recebe o estímulo do sistema nervoso autônomo, esse estímulo ele vai chegar até a membrana da célula muscular lisa e vai gerar uma permeabilidade para que os íons cálcio que estão nas cavéolas possam atravessar canais existentes na membrana e se dirigirem para o meio intracelular. Este movimento acaba sendo passivo, porque existe mais cálcio fora da célula do que dentro. Então, quando um estímulo abre um canal de cálcio, a tendência é que o cálcio vá do local onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado, que aí no caso é no citoplasma celular. Ao entrar no citoplasma celular, existe uma proteína que está aí presente, está aí no citoplasma, estocada no citoplasma. Essa proteína ela é chamada de calmodulina. E a calmodulina é uma proteína específica do músculo liso que tem afinidade pelo íon cálcio. Então, quando o cálcio ele entra no citoplasma da célula, ele encontra afinidade por essa proteína chamada de calmodulina, e aí ocorre a ligação
e essa ligação dos íons cálcio com a calmodulina forma um complexo, que é o complexo cálcio-calmodulina, tá? Este complexo cálcio-calmodulina, ele tem a função de ativar uma enzima que existe na cadeia leve da miosina. Lembre-se que a miosina ela está enrodilhada. E existe uma proteína chamada de proteína quinase, presente justamente na cadeia leve da miosina. Então, quando o complexo cálcio-calmodulina se forma, ele ativa essa proteína quinase na cadeia leve da miosina, e a miosina que está enrodilhada, ela se distende e toma a forma de bastão. E aí, quando ela toma a forma de bastão, como a gente vê nesse esquema aí, no esquema do lado esquerdo, nós temos duas imagens. Eu vou apontar aí com a seta. Então, quando a miosina ela se distende, ela vai ficar entre os filamentos de actina. E aí, ela vai se ligar, a cabeça da miosina se liga com a parte ativa da actina e acontece justamente o fenômeno de lise do ATP, liberando a energia que é necessária para que os filamentos de actina se deslizem para o centro do filamento da miosina. Quando este evento ocorre, esse deslizamento dos filamentos finos pelo filamento grosso, os filamentos de actina de um lado estão presos nos corpos densos, então eles puxam os corpos densos para o centro da célula. Então, se a gente observar o esquema da direita, nós vamos ver a representação esquemática de uma célula acima, apontar aí com a seta, e em vários pontos os corpos densos. Nesses corpos densos nós temos os filamentos de actina presos aí. Quando a miosina ela toma a forma de bastão, a cabeça dela pareia com a actina e aí ocorre o evento de quebra do ATP que fica na cabeça da miosina e o deslizamento dos filamentos de miosina sobre os filamentos de actina puxam os corpos densos para o centro da célula. Na imagem abaixo, nós vemos como que a célula ela contrai. Então, ela não contrai apenas no seu longo eixo, ela contrai em toda a sua extensão na região do centro da célula. Veja que o núcleo também ele gera uma curvatura, uma dobra, sendo que essa dobra aí do núcleo ela é passiva. Então, para que ocorra o retorno da contração, também é necessário gasto energético. A volta ao relaxamento, ela gera também uma atividade da célula de colocar o cálcio para fora, e aí a célula não mais se contrai, a não ser que novo estímulo nervoso seja liberado na sua superfície pelas terminações nervosas do sistema nervoso autônomo. Então, este é o mecanismo que gera a contração do músculo liso e que tem como diferença fundamental justamente a presença do tipo de proteína miosina, que é a miosina do tipo 2, que ao estar na forma de bastão, ao não estar na forma de bastão, mas ao contrário, ao estar na forma enrodilhada, não estabelece sarcômero e também dispensa a presença da proteína troponina. Beleza? Então, basicamente, essas são as características da contração do músculo liso. Bem, meninos, assim nós estamos concluindo mais um capítulo da histologia humana, que é o capítulo de tecido muscular. Você é sempre muito bem-vindo e a gente se vê em breve. Fui!